ano aqui, a gente teve uma queda um pouco aqui na rede, e aí a gente vai estar justamente chamando o nosso querido Alisson Lima, que vai estar junto conosco aqui, conversando a respeito sobre o que é fascismo e o que esse tema tem a ver com a igreja brasileira. E aí a gente vai estar abordando algumas questões bastante importantes sobre esse tema, para que a gente possa estar aí não só esclarecendo muita coisa que tem aparecido nesses dias, né? É, e o propósito da gente é justamente esse: fazer com que a gente entenda sobre essa questão do que pode ser esse fascismo, o que ele tem a ver com a igreja, o que é o movimento antifas também, né? E também como é que nós estaremos lidando com toda essa gama de informações que tem surgido nos últimos dias. Enquanto o Alisson aparece aqui, a gente vai dar um panorama um pouco aqui do cenário, tá bom? Da proposta da nossa live dessa noite. Primeiramente, todo esse movimento culminou aí com a morte de George Floyd, né? Que esteve aí nos Estados Unidos sendo brutalmente aí esganado por um policial. E aí desencadeou vários processos de protesto. Esses protestos eles começaram também a atingir aqui no Brasil e está se alastrando de uma maneira bem grande mesmo, né? E aí a gente vai estar conversando sobre isso. Tá aí. Vou estar chamando aí o Alisson, já está junto conosco. Boa noite, Alisson. Boa noite, meu querido Win. A proposta hoje é a gente ser bem didático, porque eu acredito que tem muita gente que está aí com uma grande confusão na cabeça do que é danado esse negócio de fascismo, o que é os antifas, o que é que simboliza esse símbolo aí dessa bandeira sobreposta uma em cima da outra. Tem muito cristão que está indo nessa onda aí, sem saber a verdade por trás desses movimentos, né? Eu já tenho visto que na internet já existe uma ressignificação histórica, né? Ou seja, tudo aquilo que a gente viu lá no segundo ano do ensino médio, quando a gente estuda sobre esses movimentos totalitários, e lá no oitavo ano, já foi modificado, porque a história agora está se reinterpretando de acordo com o discurso que vai sendo lançado, né? E a gente quer falar um pouco sobre isso aí. Quero te agradecer por estar junto conosco aí. Creio que hoje vamos ter uma boa audiência. E boa noite para vocês que estão conosco, né? Quem não vai conseguir ver ao vivo, mas vai ver depois. Eu quero mandar um abraço aí para Diógenes Correia, Kathleen Clésia, que já está junto conosco. Valbert, um grande abraço também. Diego aí. Então vamos lá, né? Eu queria primeiro que você me definisse aí, o Alisson, o que danado é essa peste de fascismo que todo mundo fala, né? Eu já vi que até no Wikipédia já alteraram a definição lá. Mas o que danado é esse fascismo? Fala aí para quem está querendo entender essa bagunça toda, de que movimento é esse. Boa noite a todos, né? Estamos aqui para tentar esclarecer algumas coisas, colocar ordem na bagaça, essa é a realidade. Porque o que tem se tornado a cultura e a informação no país é uma verdadeira pandemia de idiotices. Muitas pessoas estão contaminadas com tanta desinformação que tem acontecido, tanto da parte da mídia mainstream, a grande mídia, como por parte de universitários, de professores universitários, sim, por que não? As universidades como uma grande fábrica de zumbis comunistas que acreditam que aquilo que eles apregoam acerca do comunismo é real, e se você não concorda, você é o fascista. Então, vamos tentar, didaticamente, como você falou, definir o que é o fascismo. O fascismo é um movimento, né, que surgiu no início do século XX, final do século XIX, início do século XX, né, com alguns teóricos esses que foram dissidentes do marxismo clássico. Por incrível que pareça, o fascismo, ele veio do marxismo. Ele é o irmão siamês do marxismo, assim como o nazismo, né? Que são regimes autoritários e totalitários, né? Que têm por objetivo a exaltação do Estado, tudo para o Estado, nada fora o Estado, né? Então, o fascismo, ele veio
a surgir ali, e o seu maior expoente foi o ditador Benito Mussolini. Benito Mussolini foi o ditador que trouxe a questão do fascismo para o ideário ocidental, podemos dizer assim. O Manifesto Fascista ele foi proclamado em 1919. O nome dos teóricos do fascismo nessa época era Alceste de Ambris e Filippo Tommaso Marinetti. Meu italiano tá uma maravilha. Eu gosto muito de italiano. Principalmente de xingar. Idiota, imbecil, per la Madonna, Madonna mia, que macarrão. Então, assim, no seu panfleto, os autores defendiam a implantação de um salário mínimo, vai anotando, estipulado pelo governo, né, de uma jornada de trabalho de apenas 8 horas, um valor pequeno à época. Defendiam também que os trabalhadores tivessem representantes no alto escalão administrativo das indústrias e que os sindicatos tivessem o mesmo poder decisório que o executivo do setor industrial e os funcionários públicos. Isso parece o quê? A nossa CLT. CLT, a nossa CLT que veio exatamente do Manifesto Fascista, que chamou-se Carta de Lavori. Então nós temos uma CLT fascista. Olha que legal. Interessante. Então, uma introduçãozinha aí, Idros. E se eu fosse caracterizar esse movimento, quais são as características dele que eu poderia bater o olho e dizer, isso aqui é um movimento fascista, isso é fascismo? Vamos lá. Vamos ver. O movimento fascista, né, ele apresentava algumas medidas necessárias para que o país se tornasse socialista. Olha que interessante. Então, vamos lá. Em relação à questão governamental, eles colocaram o seguinte: o imposto de renda fortemente progressivo, a centralização do crédito nas mãos do Estado, por meio de um banco nacional com capital do Estado usufruindo do monopólio exclusivo, a centralização nas mãos do Estado de todos os meios de comunicação e transporte, a unificação do trabalho agrícola e industrial, com o objetivo de eliminar gradualmente o contraste cidade e campo, a educação gratuita para todas as crianças nas escolas públicas, eliminação do trabalho infantil nas fábricas, em sua forma atual, e unificação da educação com a produção industrial. Então, todos esses foram implantados pelos fascistas, né? Ainda de acordo com o decálogo comunista, os itens que faltavam para que o socialismo pleno fosse alcançado sob o fascismo eram a expropriação da propriedade sobre a terra e a aplicação de toda a renda obtida com a terra nas despesas do Estado, confisco da propriedade de todos os imigrantes e rebeldes, trabalho obrigatório para todos, criação de exércitos industriais, em especial para a agricultura, né? Então, o que é que nós vemos aqui? Nós vemos uma ideia do Estado todo-poderoso, tendo um monopólio geral na economia, na cultura, na produção e na educação. Aí a gente vê a questão da educação gratuita para crianças, onde nós temos hoje... É isso que alguém pode se apegar nessa questão. Tá vendo? Então, quer dizer que o fascismo era legal por querer dar educação gratuita para as crianças? Não, pelo contrário. O objetivo era doutrinar as crianças para que se tornassem cidadãos fascistas. Então, a gente pode dizer que existe hoje uma má-fé, principalmente naquelas pessoas da área de humanas com a formação acadêmica, que tentam pegar esse tipo de regime e qualificá-lo no que é hoje o sistema. Deficiência intelectual, porque seria vergonhoso ele estar até estampando a insígnia da sua profissão mais a terminologia antifascista, né? Ou a gente pode ir para a terceira opção, essa pessoa, ela realmente sabe que isso é errôneo e ela está tentando emplacar isso com a máxima de repetir até as pessoas assimilarem. Não é isso? Pode estar acontecendo? Exatamente. Então, o que nós vemos é o seguinte: eles querem dar a alcunha de nazista para quem defende valores conservadores e liberais. Então, eles tentam inverter os valores, inverte a situação, recriam e ressignificam o termo para poder colocar essa alcunha, para ver se encaixa
dentro do espectro da direita, que a pessoa seja fascista ou nazista, sendo que nós vemos por A mais B que o fascismo é totalmente, diametralmente diferente e até ele entra em choque com o que a direita prega. O que a direita prega? A direita prega o liberalismo econômico, as liberdades individuais, liberdade de expressão, liberdade de crença, um Estado enxuto. Então nós vemos isso na direita. O conservadorismo prega o quê? Prega que a evolução social da humanidade ela acontece naturalmente, sem nenhum tipo de imposição do Estado ou de forças externas, para que isso seja forçado a acontecer, como nós vimos acontecer fatidicamente, terrivelmente, genocidicamente, eu vou inventar essa palavra, como aconteceu na Revolução Russa de 1917, onde Lenin matou cerca de 10 milhões de pessoas ali no começo, Stalin, quando foi implantar realmente o comunismo, foram mortos mais de 20 milhões de pessoas. Nós temos o horror de Holodomor ali, que aconteceu na Ucrânia, em que mais de cerca de 15 milhões de pessoas morreram de fome. Nós temos também Mao Tse-tung, ali na China maoísta, onde ele impôs uma fome tremenda. Nos seus primeiros 4 anos, ele conseguiu matar 25 milhões de pessoas que não concordaram com a imposição do comunismo. Então, nós vemos que aonde essa ideologia macabra, nefasta passou, ela cobrou um alto preço, que foi o preço das vidas. As vidas é que foram cobradas. E o interessante é que antigamente, quando a gente falava assim, qual é o seu espectro político? Aí a gente dizia que era da direita, ele já dizia, então você gosta do nazismo, porque o nazismo é da extrema-direita, né? Nossa, o nazismo é da extrema-direita. Hoje é a extrema-direita, hoje seria o anarcocapitalismo, ou seja, a neutralidade total do Estado. Mas o que nós vemos aqui é o seguinte, eu peguei aqui o discurso de Hitler, de 1º de maio de 1927, que diz assim, nós somos socialistas, somos inimigos do sistema econômico capitalista vigente, que explora os economicamente fracos com seus salários injustos, com sua divisão indecorosa dos seres humanos com base em sua riqueza ou pobreza, em vez de sua responsabilidade e performance, e estamos determinados a destruir esse sistema sob quaisquer condições. Então estamos vendo aí uma ressignificação histórica de um movimento político-ideológico para favorecer um discurso, então, né? Exatamente. Isso nós vemos aqui, histórico. E é interessante ver isso, que o conteúdo do programa de Hitler, do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, esse conteúdo programático do partido está, sabe aonde? Nós encontramos nos partidos, pasmem, os partidos democráticos brasileiros. Olha só. PSB, PSOL e PCdoB. Então eu quero separar rapidamente os pontos aqui, ó. Copiaram e colaram literalmente isso aí e jogaram nos conteúdos do programa partidário. Vamos lá. Eu destaquei alguns pontos do programa do Partido Nazista que estão nos partidos de extrema esquerda e esquerda no Brasil, que diz assim, ó, o ponto 13 do Partido Nazista diz assim, nós exigimos a nacionalização de todas as indústrias associadas. Ponto 14. Nós exigimos uma divisão dos lucros das indústrias pesadas. Ponto 15. Nós exigimos a expansão em larga escala dos benefícios sociais para a velhice. Ponto 25. Para a execução de tudo isso, nós exigimos a formação de um poder central forte no reino, a autoridade ilimitada do Parlamento Central sobre todo o reino e sobre as suas organizações em geral. Então, esses pontos, o ponto 13, 14, 15 e 25, estão contidos no programa partidário do PT, do PSB, do PSOL e do PCdoB. E esses partidos existem e tramitam livremente no país, tocam o terror no país, incentivam a bagaça toda a acontecer, o caos, e estamos vendo isso acontecer através desse movimento famigerado de antifas, né? São os antifascistas que não são mais nada do que os fascistas mileniais. Então, de acordo com o que a gente já viu até aqui, a gente já analisou, quero mandar um grande abraço aí para Evangel,
Thalita Muniz, que está nos acompanhando. Beijo, Lohane, minha esposa, que aí faz a arte de nossas lives aí. Eu queria lhe ver aí a seguinte questão, né? Nós já vimos o que é fascismo, já definimos de uma maneira honesta o que é fascismo, já caracterizamos ele. Então, a partir desse pressuposto, a gente pode alegar que existe hoje fascismo em nosso país? O fascismo, de acordo com os pensadores da esquerda, não passa mais do que uma ilusão. Eles possuem sonhos eróticos em que um soldado da Gestapo irá encurralá-los por trás. Então, eles têm esses sonhos eróticos com fascismo. Na verdade, o fascismo nós podemos ver exatamente nas ações de grupos terroristas como o MTST, o MST, a UNE e agora os antifas, né? Os fascistas mileniais. Então, o que é que acontece? Nós conseguimos identificar em suas ações, em suas organizações, exatamente esse fascismo que tanto eles colocam na direita, exatamente funcionando na vida deles. Entendeu? Na vida, ou melhor, nas suas organizações. Então, nós conseguimos observar nisso. Enquanto eles falam que idosos, mulheres e crianças que estão de verde e amarelo apenas apoiando um governo que foi eleito democraticamente são fascistas porque eles são conservadores de direita, nós conseguimos observar que o fascismo existe em suas ações e exatamente nos seus planos para uma possível tomada de poder, que é exatamente os programas que eu citei há pouco mais. Então, partindo desse pressuposto, o que é que significa, Wallace, esse símbolo aí dessa bandeira sobreposta, né, que o pessoal está ostentando nos perfis e aí adaptando para suas profissões, adaptando para a sua corrida? Qual é o significado dessa bandeira? Um abraço aí para Ricardo Alisson, Anderson Barbosa, todas as nossas aí tá acompanhando conosco. O que é que significa essa bandeira aí que a galera tá botando aí no Facebook, Instagram, ostentando com o maior orgulho, sem nem saber a origem disso tudo aí? Na verdade, essas bandeiras, né, deixa eu ver aqui direitinho, essas bandeiras que colocaram agora, que eu determinei e comicamente eu caracterizei como modinha, né, é uma modinha de Facebook, ela vem exatamente, deixa eu ver aqui, que eu dei uma separada aqui, deixa eu ver aqui, eu tinha separado aqui, ó, os significados nasceram dentro da tradição europeia, né? O preto está ligado à defesa da liberdade de posicionamentos e pensamentos, o vermelho aparece representando os movimentos de luta de classes, e o branco pode variar entre a representação do humanismo e da tradição cristã progressista. É algo que não existe. Misericórdia, os cristãos progressistas são representados nesse símbolo? É exatamente de acordo com o que diz aqui. Mas nós sabemos que uma das maiores... É uma ressignificação. Para você ver a ignorância, né? A ignorância de cristãos ostentando esse símbolo, né? Porque, assim, não existe cristão progressista. Se existe cristão progressista, existe judeu nazista. Entendeu? É verdade. É algo que não existe, é água e óleo. O cristão, ele é conservador por natureza. Aliás, o conservadorismo, ele advém do cristianismo. E o interessante é saber que, se não fosse o conservadorismo e a direita exercer o seu direito e a sua forma de governar o mundo através da cosmovisão judaico-cristã, trazendo a liberdade de fé, a liberdade de pensamento, estaríamos perdidos. Se a gente for ver ao longo da história, a democracia começou em Atenas, onde cada homem, acima dos 18 anos, eles tinham direito a voto. Mulheres, escravos e crianças não eram considerados para votar em Atenas. E Atenas se manteve por cerca de 500 anos assim, até que foi dominado pelo Império Romano, que também tinha uma democracia, de certa forma, pujante, com seu Senado, mas que ruiu quando Otávio Augusto tomou o poder e implantou o Império. Então, depois disso, todo o mundo não via nenhum tipo de movimento democrático até o advento do cristianismo. Quando houve o advento do cristianismo no Ocidente,
começou-se a ver estados que pensavam nos direitos humanos, estados que pensavam na liberdade de expressão, na liberdade de crença, e isso trouxe exatamente a essência do cristianismo. Pode ver que os Estados Unidos, em sua declaração de independência, ele fala que, deixa eu ver aqui direitinho, que eu separei aqui, a declaração de independência dos Estados Unidos, só um minutinho, diz assim, cadê? Diz assim, todos os homens são dotados por seu Criador de direitos inalienáveis, entre eles a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Então, os homens que escreveram isso acreditavam que as pessoas são responsáveis por si mesmas e não precisam de um governo que as ajude com benefícios e esmolas oficiais, por isso as deixará fracas e dependentes. O governo deve servir as pessoas e não o contrário. O mercado deve ser livre, pois quanto mais pesada a mão reguladora do governo, mais difícil é conduzir negócios e gerar riquezas. A principal tarefa de um governo é defender o país e garantir a liberdade para cada indivíduo. A propriedade privada é essencial para coibir a tirania. A família é a base da sociedade e sua unidade primária de manutenção de valores e princípios. Então, tudo isso está na Declaração de Independência Americana. Então, eles têm um fundamento muito forte dentro do cristianismo. E é interessante, nós vemos isso, quando nós falamos da cosmovisão judaica cristã, nós trazemos os 10 mandamentos para cá e vemos o seguinte, existe um mandamento que diz assim, não cobiçarás. O que é cobiçar? É desejar aquilo que é de outrem. Aí nós fazemos um paradoxo, ou melhor, nós fazemos uma comparação entre aquilo que a esquerda nefasta prega e aquilo que é pregado dentro das escrituras sagradas, e nós vemos o quão imbecilizados são as pessoas que compram essa narrativa da esquerda sobre desapropriação, acabar com a propriedade privada, onde a Bíblia já falava, não cobiçarás aquilo que é do teu próximo. Nem o jumento, nem a escrava, nem a esposa, nem o filho, nem o camelo, nem nada. Deus ali, ele já protegia a propriedade privada. Ou seja, nós vemos que o pensar, o que é cobiça é um pensamento, era pecado. A cobiça era um pecado. A cobiça estava nos 10 mandamentos e se você cobiçasse, você já estava quebrando e era responsável por todos os 10 mandamentos. E o que é esse movimento antifas, né? Eu vejo que de uma hora para outra a galera virou especialista nesse movimento. Eu confesso que eu estudo muita história, eu leio muita história, eu ainda não tinha passado por esse movimento ainda, né? Eu vi explodir isso de uma hora para outra aqui no Brasil. Quero mandar um abraço para Jonatas Santos, o nosso querido Fernando Batista, que está nos acompanhando também, Viviane Menezes também aqui, junto conosco. Uma boa noite para vocês. O tema da noite é o que é fascismo e o que a igreja brasileira tem a ver com isso. Me resuma aí esse movimento aí dos antifas, para quem está chegando ou que está nessa confusão aí no meio todo. O movimento antifascista, ele surge exatamente durante o início da ascensão do nazismo. Então, durante a ascensão do nazismo, acho que perto mais ou menos de 1930, os partidos comunistas da Alemanha, né, os partidos socialistas e comunistas, eles começaram um movimento ali para tentar barrar o crescimento do nazismo, né? Mas nós vemos que os verdadeiros antifascistas foram aqueles que lutaram contra o nazismo. Então, quem foram esses? Eu posso citar aqui um grande conservador, o Winston Churchill, ele era um antifascista. Franklin Roosevelt era um antifascista. Os nossos bravos guerreiros da FEB, né, que foram lá lutar contra o regime de Benito Mussolini, eles são os antifascistas. Eles eram os verdadeiros antifascistas. O que nós vemos hoje no movimento Antifas é nada mais, nada menos do que um movimento para implantação total de um caos baseado em uma narrativa político-ideológica para poder... São os antigos black blocs, né?
que agora Na, ganharam um novo nome só para se ressignificar por um momento, não é? na Pode verdade, dizer assim. os antifas, eles abraçaram esses movimentos. Pode ver que quem faz parte dos antifas hoje? Torcidas organizadas, MST, MTST, os Black Blocs, temos skinheads dentro dos antifas. Esses skinheads são aquelas pessoas que gostam de quê? Do nazismo, entendeu? Racistas, né? É Racistas verdade, é verdade. históricos, né? Então, O futebol europeu sofre demais com esse tipo de torcida organizada lá, né? exatamente. Sofre muito lá na Europa. A gente não tem muito aqui porque, assim, quer bem ou quer não, o Brasil é de um povo muito pacífico. Nosso povo é tão pacífico que os nossos direitos fundamentais estão sendo nos tirados, estamos sendo tolhidos, e todo mundo está bem quietinho, bem tranquilo. Enquanto a geladeira tiver o que comer, enquanto o armário tiver cereais, então o povo vai estar tranquilo. Nosso povo é muito tranquilo. Então, esses movimentos não têm muita expansão entre a sociedade em aberto. Esse movimento tem muita expansão dentro de quê? Dentro de DCEs, dentro de grêmios estudantis, dentro de universidades. Esses movimentos têm dentro de partidos de esquerda, então eles têm um forte apelo. Nós vemos que domingo, aquele deputado que fez filme pornô, Alexandre Fruta, se eu não me engano, ele conclamou as torcidas organizadas a meter o cacete, desculpa falar isso, nas mulheres, idosos e crianças que estavam vestidas de verde e amarelo na Avenida Paulista. E eles foram chamados pela mídia de movimentos democráticos. Que movimento democrático é esse que quer impedir as pessoas de exprimir o que pensam? Eu não estou nem aí se você é esquerdista, se é comunista, se é socialista, você é livre para fazer o que quiser. Inclusive os Os atos violentos conservadores, eles não querem organizados impedir. por... Mas esses movimentos, eles são altamente antidemocráticos e são fascistas. As ações deles mostram que são fascistas. A quebradeira que teve lá em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Curitiba, queimaram a bandeira do Brasil. Que movimento antifascista é esse que queima a bandeira do próprio país? Se você não quer saber do seu presidente, se o presidente que está não é seu presidente, e se essa bandeira que tremula não é sua bandeira, então procure outra nação, procure outro país. Deixe o nosso país em paz. Vá para Cuba, olha que palavra bonita, vá para a Coreia do Norte, vá para o Vietnã, mas ninguém quer ir, entendeu? Quer fazer espaço aqui, porque são ressentidos e derrotados. A palavra mais que cabe aqui são os derrotados. Então, por eles terem perdido a mamata, eles estão tristes, crianças choronas, são criados com leite de pera e todinho. E é por isso que fazem essas coisas. Mas quando chega em casa, o pai vai e fecha a internet para eles, muda a senha e começa o chororô na internet. E agora vamos entrar no escopo principal do nosso debate. Já definimos o que é fascismo, caracterizamos, teremos o que significa aquele simbolismo da bandeira sobreposta, vimos quem são os antifas, agora a gente vai entrar no nosso escopo religioso. Isso aqui é o mais gritante e é o que é grave, falando na questão de fé, não é? O que é que a igreja brasileira tem a ver com esse tipo de movimento, né? Inclusive, eu tenho isso como uma difamação, utilizando as fotos de Luther King e Berkoff, né? Um cara que lutou tremendamente, dando a própria vida para libertar, né, a Alemanha, Berkoff, por exemplo, né, libertar a Alemanha do nazismo, e agora está tendo a sua foto prostituída ao lado de um movimento intelectualmente desonesto, e isso promovido por cristãos, né? O que a igreja brasileira tem a ver com isso, Wallace? Eu vejo a igreja brasileira, de certa forma, saindo muito atrás. Por que eu digo isso? Porque no momento em que eu vejo as falhas a partir do momento que as pessoas elas não são orientadas em dois princípios básicos, que talvez eu e você fomos formados. Por exemplo, isso todo mundo deveria ter. Primeiro, o conhecimento doutrinário bíblico do que é o cristianismo. Isso seria elementar. As doutrinas da graça, por que Jesus morreu, as doutrinas do pecado, coisa simples, não precisa se aprofundar em angiologia, não, de forma alguma.
basta as doutrinas simples, as doutrinas da graça, as doutrinas do pecado, isso seria fundamental para que ninguém fosse levado por nenhum tipo de vento de doutrina. A segunda coisa que precisava a igreja ensinar para os seus membros era a história da igreja. A história da igreja nos mostra que a igreja nunca precisou do Estado. A história da igreja nos mostra que a igreja não organizou nenhum tipo de movimento de ajuntamento de pessoas para ir reivindicar nada. Pelo contrário, a história da igreja mostra perseguição, dor, morte, mas a pregação do evangelho, mesmo sob a perseguição. A igreja nunca precisou do Estado para nada. A igreja sempre foi autônoma em relação ao Estado. E hoje a igreja nem precisou de aceitação, né? Nem precisou de aceitação. Por natureza devemos ser perseguidos. Isso é a gênese de nossa fé, né? Quando eu quero entrar num movimento desse, eu quero aceitação. Eu quero ter um lugar, um espaço. E esse não é o propósito de Cristo. Verdade. Então, quando a gente vê a falha da igreja em passar a história da igreja para os seus membros, nós vemos esse tipo de problema acontecer, porque os nossos jovens que estão na igreja, eles não... Tem um barulho no seu áudio, Wallace. Tem um barulho no seu áudio. Melhorou? Melhorou. Então, a audiência estava reclamando aqui do barulho. A audiência estava reclamando do meu áudio. Muito obrigado. Então, o que acontece? Quando a gente vê que a igreja não está fazendo o seu papel de educar, há quem faça. E vai fazer da pior forma possível, que é deturpando aquilo que a igreja fez. Deturpando aquilo que a igreja prega. É exatamente isso que tem acontecido. Os nossos jovens, eles são captados para a igreja, para fins finais, para fins de entretenimento, às vezes, e para fazer simplesmente parte de uma comunidade cristã evangélica, né? E, de repente, esses jovens que estavam na igreja por entretenimento, eles adentram a uma e se deparam com aquilo que há de mais pior na inversão de valores, entendeu? Eu passei por isso, você passou por isso, minha esposa passou por isso, então inúmeros jovens passaram por isso. A diferença é que a nossa geração não foi criada com leite de pera. A nossa geração não foi criada com todinho. Não foi incentivar gincanas. Nós tínhamos gincanas que falavam para quem lesse mais a Bíblia ganharia determinadas coisas. Nós tínhamos reunião de orações, nós tínhamos estudos dirigidos sobre a história da igreja. Então, éramos incentivados para, quando tivesse a oportunidade de levar a mensagem da palavra de Deus, nós pudéssemos contextualizar historicamente, né? Que a leitura bíblica dos evangelhos é feita histórica gramatical, né? Ou gramático-histórica, como diz, que é geralmente feita pelos reformadores. Então, o que é que acontece? Nós vemos essa falha na igreja, mas nada está acabado, nada está perdido, ainda há chance das coisas mudarem, ainda temos, não é à toa que eu particularmente, eu não desisti de ninguém, nem de uma pessoa que está totalmente alienada da realidade dos fatos, eu desisto, pelo contrário, eu tento com maior paciência e amor profundo que Cristo nos deu, orientar as pessoas em relação à realidade dos fatos, porque para mim, pior do que viver alienado nessa vida é viver a eternidade alienada de Deus. É verdade. Então, nesse contexto aí, de acordo com o cenário que desenhamos e de acordo com o que você descreveu, pode um cristão aderir a esse tipo de movimento que está se levantando hoje no Brasil, que ele se ressignifica como antifascista? Antes de eu responder isso aí, eu quero fazer uma colocação em relação àqueles que acreditam ser normal fazer parte desse tipo de organização. Primeiro, a gente tem que entender que na Alemanha nazista, por exemplo, Dietrich Bonhoeffer, que essa é a pronúncia correta, Dietrich Bonhoeffer, que era pastor da igreja, ele era pastor e teólogo da igreja luterana, né? E ele foi membro da resistência alemã nazista, ele participou de um movimento contrário a tudo aquilo que o nazismo pregava, baseado exatamente nos evangelhos. E ele mostrava que era necessário que as nossas ações como cristãos fossem vistas para que justificasse o nosso cristianismo. Isso disse Dietrich Bonhoeffer em um dos seus livros, que eu agora não estou muito bem lembrado. É outro que está tendo as suas fotos enxovalhadas, né, com esse negócio. Exatamente. Ele disse um negócio muito interessante, ele disse assim, Jesus Cristo, e não
e não homem algum ou o Estado é o nosso único salvador. Então, ele mostrava exatamente aquilo que era totalmente contrário àquilo que estava falando o nazismo. Dietrich Bonhoeffer, ele lutou contra o nazismo de forma perspicaz, usando o evangelho. E detalhe, se não me falha a memória, Dietrich Bonhoeffer, ele participou da Operação Valquíria. Foi, com o certeza. tenente coronel von Stauffenberg. Dele, parece. Ele foi enforcado, se eu não me engano. Deixa eu ver se foi isso mesmo. Ele foi enforcado, acho que em 43 ele foi preso, e faltando meses para terminar a Segunda Guerra, ele foi enforcado. Né? Um filme essencial para você que é cristão e quer entender o que é a Segunda Guerra. E outro documentário, mesmo com algumas questões distópicas, né, que não, nenhum comentário fica livre de ideologia, é a Segunda Guerra em Cores. Assista essas duas obras antes de você estar aí colocando essa simbologia ou se autoproclamando um antifascista, né? Vai facilitar o seu arcabouço doutrinário e teológico, né? E outra coisa, leia as cartas, né, que instituíram as doutrinas de sua igreja, né? As confissões de fé de sua denominação. Isso vai lhe nortear se o que você está fazendo como cristão, apoiando tais tipos de ideologia, é conivente com a sua profissão de fé. Pode continuar, você me perguntou assim, o cristão pode participar de um movimento como esse? Ele pode ou não? Pode, mas não deve. Nada é impedido dele fazer. Mas, por princípio, ele não deve participar. Por que não deve participar? Porque a conduta cristã ela é totalmente diferente daquilo que pregam os antifas. Os antifas atuais, são movimentos, como eu falei, político, partidário, ideológico, que defendem não uma causa mater, podemos dizer assim, mas eles defendem algo pontual para justificar a sua existência. Por exemplo, eles escolhem determinados tipos de violência para fortalecer a sua narrativa. Essa semana, o policial aposentado lá em St. Louis, nos Estados Unidos, o nome dele é David Bourne, se eu não me engano, pai, avô e negro, foi brutalmente assassinado, baleado e morto pelas costas por um antifas. Nisso nós vemos que não há nenhum tipo de compromisso antirracista contra a perseguição a negros ou minorias, não. O objetivo é fortalecer uma narrativa. O objetivo é empreender o caos. O objetivo é tentar destituir aquilo que o povo constituiu. O objetivo é tentar... respeitosamente com o cadáver de Marielle, né? Eles usam até hoje o cadáver de Marielle como palanque eleitoreiro. Infelizmente. A mulher está virando as suas cinzas no túmulo ainda, porque não descansa. E modéstia à parte, não, e particularmente posso dizer que eu não sei exatamente para onde ela foi. Mas isso nós vamos deixar para outro capítulo. Por causa da sua... Porque pelas árvores conheceremos os frutos. Né? É verdade. Onde é que eu, como cristão, posso conseguir informação séria sobre esse tema, sobre antifas, sobre o que é realmente fascismo, sobre meu posicionamento político sendo cristão? Onde é que você recomendaria a gente encontrar informações sérias sobre isso? Primeiro deveria ler. Primeiro deveria buscar literaturas que viessem a ajudá-lo a esclarecer, não somente aquela literatura que foi sugerida pelo patrono da educação Paulo Freire, que tem imbecilizado milhões e milhões de pessoas ao ponto de eles não conseguirem tentar entender aquilo que escrevem e criar uma milíade de analfabetos funcionais. Mas uma coletânea de textos truncados, os livros dele, né? Já tentei ler várias vezes, eu fico imaginando como é que a pessoa é patrono da educação com um texto sem uma mínima conexão de um parágrafo com o outro. Pois né? Mas a finalidade dele é que você use como citação de TCC para ganhar uns pontos a mais com o professor da universidade, né? Exatamente, é para fazer aquele joguinho, o joguinho do toca para mim que eu chuto, né? É exatamente isso. Falou a palavra mágica é Paulo Freire. Paulo Freire vai lhe dar um diploma.
Então, o que é que acontece? Eu sugiro que você leia. Saia exatamente do espectro daquilo que estão obrigando você a ler, mas busque outras literaturas. A primeira coisa que eu incentivo você a ler, é que eu não estou com ele aqui agora, são livros que falam exatamente sobre isso. Por exemplo, eu quero citar o livro que diz Hitler e o Desarmamento. É um livro muito bom que fala sobre como que o nazismo desarmou toda a sua população para depois impor o seu totalitarismo e o seu genocídio. Temos também O Diabo na História. O Diabo na História é um livro também muito interessante, que ele trata da questão dos regimes totalitaristas que passaram pelo mundo, e nós vemos a sanha satânica que esses regimes têm, tanto o fascismo de Mussolini como o nazismo de Hitler, e o stalinismo, o leninismo, o maoísmo, etc. Também tem um livro muito bom, que eu sugiro que leiam, é um livro bastante difícil até, eu consegui, por um milagre, chama-se O Livro Negro do Comunismo. Ele é um livro bem grosso, e ele trata exatamente desse regime totalitário. Eu sugiro, eu incentivo, antes de tudo, que se leia a Bíblia. Você, não, eu acho a Bíblia muito cansativa. Leia os evangelhos, certo? Leia os evangelhos. Comece lendo aquilo que Jesus falou, que você vai ter a sua mente aberta, a sua cabeça vai se abrir para muita coisa. Aquilo que Jesus falou sobre a preocupação que ele tinha com as pessoas, e que Jesus ele não veio defender uma classe dos oprimidos, Jesus não veio defender as minorias, não. Jesus ele veio com o único objetivo, que foi salvar, veio buscar e salvar os que se haviam perdido. E outra coisa também que eu incentivo é ler a história da igreja, e veja exatamente os percalços que a igreja passou ao longo dos tempos. Eu vou pedir aqui rapidinho para me trazer o livro. Pode me trazer o livro. Franklin Ferreira, quem quer acompanhar a questão de história da igreja, Franklin Ferreira, ele tem 2 obras incríveis sobre a história da igreja, que eu recomendo você que é um cristão, que acompanha, saber, né, um é Os Pais da Igreja, e o outro é a História da Igreja, né, e o subtítulo é Da Igreja Primitiva aos Dias de Hoje. Tem lá na Amazon, para quem quiser também, a versão e-book. São 2 obras essenciais para quem quer se aprofundar aí na história da igreja. Eu tenho uma sugestão também muito boa, essa aqui, Desinformação, do Tenente-General Yomihai Pacepa. Ele foi um dos de maior patente que desertou da União Soviética para os Estados Unidos. E ele vem revelando mais e mais atrocidades que aquele regime nefasto cometeu em todo o mundo, e principalmente com influências muito fortes aqui no Ocidente. Outro que eu estava citando agora é esse aqui, ó. Olha a grossura. O Livro Negro do Comunismo. Esse livro traz documentos incríveis. Ele mostra como que esse regime nefasto, esse regime aqui, o comunismo, que deveria ser proibido no mundo. O nazismo é proibido por causa que matou 20 milhões de pessoas. Esse regime matou 100 milhões de pessoas. 100 milhões de pessoas morreram. E pessoas que são antifas são a favor desse regime maldito aqui, que mata cristãos em todo o mundo. Mata mais do que muçulmano. São 100 mil cristãos que morrem por ano no mundo. Ninguém faz nenhum tipo de movimento. Ninguém faz um movimento. Ninguém faz movimento, ninguém faz massa, ninguém faz nada. Mas a desculpa é que somos coniventes com os desrespeitos às religiões afros, né? A desculpa que esses movimentos usam é isso, né? O cristianismo trouxe a alta cultura para o Ocidente. Se não fosse o cristianismo, era um bando de bárbaros aqui, vivendo em peles ainda de bichos e caçando. O cristianismo é quem trouxe a alta cultura, trouxe a civilidade para o Ocidente. Outro livro, você citou o autor, esse aqui, ó, Contra a Idolatria do Estado, é um ótimo livro, ele traça os perfis e ele faz contrastes e comparações entre o regime de Mussolini, o regime nazista e o regime comunista. É uma obra essencial de ter na biblioteca de todo cristão. Se há um livro que você tem que comprar, se você nunca comprou um livro, compre esse aí de Franklin Ferreira. Para começar a sua obra, criar a sua base política teológica. Exatamente. Então, assim, eu incentivo isso, mas acima de tudo eu incentivo que se leia a Bíblia. Leia a Bíblia, porque é dela que provém as saídas da vida, né? Outra coisa que eu gostaria de deixar aqui bem claro é a questão que sempre colocam
para todos nós que nós somos, né? Nós somos da direita nazista. E o regime nazista e o regime fascista é de extrema direita. Como já foi explicado no começo dessa live, o regime nazista e o regime comunista eles têm mais com a esquerda do que com a direita. E como a gente já ouvia falar daqui, a direita e o conservadorismo pregam a total liberdade. Hoje o que nós vemos aqui no nosso país, através dos desmandos do STF, cuidado, essa live pode cair, tocamos nos semideuses do Olimpo em Brasília. Então, os desmandos do STF... Lidiano, amigo. Os desmandos do STF têm feito com que a gente precise de uma autorização para pensar e para falar. Isso é um absurdo. E outra coisa que nós devemos ter em mente é que a democracia ela não é uma instituição. A democracia não é uma lei. A democracia é um ideal. E esse ideal tem que ser buscado diuturnamente. A democracia ela funciona com cada vez mais liberdades. E o que nós temos visto são congressistas tentando impor lei da mordaça, essa lei de fake news que nada mais é a PL sobre fake news, nada mais é do que a lei da mordaça para impedir você de se expressar livremente na internet, entendeu? Então o que nós vemos é um ataque diuturno contra a democracia propriamente dita. A democracia ela sofre ataques a todo momento. E se nós não atentarmos para a defesa da democracia, embora venhamos a ser pouquinhos, embora venhamos a ser apenas gotículas nesse imenso oceano, nós devemos continuar mostrando a verdade, mostrando a realidade, mostrando o que realmente devemos fazer, que é a democracia, ela só pode existir com mais liberdade. Sem liberdade, com apenas a autorização para falar, não existe democracia, sim existe um regime autoritário, que é exatamente o que estamos vivendo. Ok. Vamos fazer as considerações finais. Foi bem bacana o nosso papo. Acredito que é muito esclarecedor para as pessoas que estão vendo todo esse movimento que está acontecendo. Né? É importante que você não vá na onda, na moda. Acima de tudo, defenda seus posicionamentos aí cristãos. Quero aproveitar aí para mandar um grande abraço para o pessoal que está nos acompanhando. Nosso amigo Lidiano, Vanessa Monteiro, aí a Bruna Eliel também, está junto com Érica Araújo, que deu uma passada por aqui também. Muita gente passando. É o pastor Brauna Eliel, é um grande amigo nosso, com o pastor Ricardo Alisson, né? Pedro Melo, aí. Olha aí, Pedro Melo, futuro advogado. Eita. Aí, vamos precisar de você, hein? Nossa querida irmã Marilene, que inclusive o marido dela, pastor Jair, está com uma live muito bacana, aí uma série de lives que está tendo essa semana sobre história da igreja. Você que tem preguiça de ler, não tem nem desculpa, porque lá ele está dando uma aula incrível sobre história da igreja nesses dias aí, tá bom? Acompanha lá, pastor Jailton também. Faça suas considerações finais aí, Wallace. Ao longo dessa semana, eu fui impelido exatamente a expor a hipocrisia das pessoas que se declaravam antifascistas na internet só pelo simples apoio à causa da morte do George Floyd. O George Floyd, aquele acontecimento foi terrível. O acontecimento da morte do George Floyd por um policial foi terrível. Não é à toa que aquele policial ele era bandido, ele tinha histórico e ele foi preso por isso. Mas as pessoas elas têm se posicionado por conveniências políticas. Eu digo uma coisa, nós devemos ser antirracistas, nós devemos ser antipreconceito todos os dias. A bandeira contra o racismo e contra o preconceito, ela tem que ser levantada diuturnamente, porque nós sofremos isso. Eu sou de origem humilde, eu vim de favela, posso dizer assim, entendeu? Eu vim da periferia, eu nasci na zona leste de São Paulo, lá onde tem os mano, tá ligado? Os truta, mano. Então eu vim de lá. Eu sei exatamente o que é isso. A partir do momento que eu comecei a fazer parte da igreja, o nosso amigo Arthur disse aqui, lembro que o nosso amigo disse que o comunismo nunca existiu e ainda pediu provas. Pois é, a maior prova é a China usar o capitalismo selvagem para manter o seu regime comunista em ação. Mas a gente não vai jogar xadrez com pombos, né? Então o que acontece? A igreja,
evangélica, a igreja cristã em si, até católicos também, eles têm a ideia do que é realmente atender ao necessitado, que isso está impregnado na vida da igreja. A igreja é o único lugar onde não há preconceitos. A igreja é o único lugar onde não há racismo. É a igreja. Eu vejo assim, a minha igreja, a Assembleia de Deus, foi a primeira igreja a ter pastores negros. A Assembleia de Deus foi a primeira igreja a ter pastores negros. Então não pode dar alcunha aos evangélicos de serem racistas. O meu pastor, que hoje é o pastor Zé Carlos, é um pastor negro. Um homem de Deus. E eu tenho inúmeros amigos pastores. E eu acho que pelo meu cabelo e outras coisas minhas, é afrodescendente também. Apesar de ter uma ascendência judaica lá atrás. Então, é moral. É moral. E é obrigatório ser antifascista. Mas antifascista na realidade da palavra, como ela diz, é ser contra esse fascismo tacanho, safado, politiqueiro, medonho, esquerdista e ideológico, que quer destruir tudo, que quer destruir as bases que edificaram o Ocidente, que é a cosmovisão judaica cristã, a filosofia grega e o direito romano. Nós não devíamos, de maneira nenhuma, passar pano para isso. Mas algumas pessoas estão entrando na modinha, estão entrando na onda do antifascismo. Preste bem atenção nessa mensagem que eu vou dizer a você. Você não é antifascista. Você não é antifascista porque você nunca foi para a Segunda Guerra Mundial lutar contra o nazismo. Você nunca pisou na Itália para lutar contra o fascismo. Você não é antifascista. Você não passa de um amador de todinho. Essa é a realidade. Quer ser antifascista? Faça por onde? Faça por onde? Ajude as pessoas necessitadas. Não levante bandeira. O que sua mão direita fizer, que a esquerda não saiba. Isso tem que ser dito. Isso tem que ser colocado de maneira veemente nos dias de hoje. Entendeu? E minhas considerações finais é isso. Não entre na onda. Se você entrar na onda, saiba que se sua prancha não estiver pronta para arrebentação, eu serei a sua arrebentação. Essas são as minhas considerações pacíficas finais. Excelente discurso. Bem, gente, a gente chega aí ao final de nossa live. Ela tem uma proposta aí de ter sido bem didática para você entender tudo isso que está acontecendo de domingo a hoje, quarta-feira, dia 3 de junho, no Brasil. Todo esse movimento que tem se levantado aí. E como a igreja brasileira ela deve reagir, como você, cristão, deve estar preparado, né? Quero fazer um convite para que você passe a ler. Nós escrevemos, eu e o Alisson, escrevemos para um blog que é o Leigo Politizado. É um blog que tanto tem na internet, dentro de vídeos, como de artigos, bastante bacana, para você abrir o seu escopo, né, aí, intelectual. E também nós vamos estar sexta-feira com a nossa próxima live. Vamos estar aqui com o Diego Vitor, falando justamente sobre a questão da literatura cristã para o crescimento espiritual do crente. A importância dela. Tivemos uma primeira live que foi sobre a literatura não cristã, e agora vamos ter uma live sobre a literatura cristã. Eu espero vocês às 19h30. Wallace, muito obrigado. Obrigado a toda a audiência. Eu quero aí mandar um grande abraço também aí para a Alexandra, que esteve junto conosco, Késia Noronha também, Samuel Baz aí também, junto, acompanhando. Pessoal, muito obrigado pela audiência dessa noite. A live vai ficar disponível para que vocês possam assistir, que chegaram depois. E um grande abraço. Wallace, obrigado pelo esforço de estar conosco essa noite. E que Deus possa abençoar cada um de vocês, pessoal. E a gente se vê Amém. Também. E certamente faremos outras. Certamente faremos outras, dentro dessa temática. Precisamos oprimir. Essa é a realidade. Eita. Tchau, pessoal. E boa noite a todos vocês, tá certo? Fiquem na paz do Senhor.